Você sabia que os Amish cultivam mais e melhor, sem máquinas nem produtos químicos? Enquanto outros gastam com tecnologia e fertilizantes, eles confiam em métodos ancestrais que superam qualquer jardim moderno. Eles não dominam a natureza, se aliam a ela. Uma abordagem silenciosa, sustentável e surpreendentemente eficaz que mostra que menos esforço, bem aplicado, pode gerar resultados extraordinários. Adubo natural, sem gastos. Caminhe por qualquer horta Amish no final da primavera ou início do outono e presenciará um ritual que transforma a terra comum em ouro para o cultivo. 2 vezes por ano, nem mais, nem menos, as famílias Amish espalham meticulosamente esterco de cavalo curado sobre suas parcelas. Na primavera, esse esterco nutre o solo quando ele desperta, e no outono se decompõe lentamente ao longo do inverno, criando um humus rico que estará pronto para a próxima semeadura. Enquanto os jardineiros de subúrbio gastam mais de $200 por temporada em fertilizantes de saco e melhoradores de solo, os Amish não gastam 1 centavo. Seus cavalos produzem todo o adubo de que precisam. Além disso, o esterco já chega pré-curado graças à limpeza diária dos estábulos, eliminando a necessidade de sistemas complexos de compostagem ou de produtos orgânicos caros. Compostagem direta e prática. Nas casas Amish, os restos de cozinha como cascas de vegetais, borra de café e cascas de ovo não vão para uma composteira separada. Em vez disso, são colocados diretamente em fileiras designadas no jardim, onde se decompõem bem no local onde crescerão as culturas na próxima estação. Isso elimina o trabalho de revolver as pilhas de compostagem e, ao mesmo tempo, entrega os nutrientes exatamente onde são necessários. Pode-se dizer que os Amish aperfeiçoaram a arte da jardinagem estável. Cinza para tomates saudáveis. A cada 2 semanas durante a estação de cultivo, as famílias Amish espalham cinza de madeira proveniente de seus fogões ao redor das plantas de tomate. Essa prática simples fornece potássio, melhora o desenvolvimento dos frutos e ajuda a prevenir a podridão apical, um problema comum entre jardineiros que usam apenas fertilizantes comerciais. Esse sistema de nutrição do solo gera resultados consistentes e saudáveis, sem necessidade de testes de solo, cálculos de proporções, NPK ou de adivinhar que tipo de adubo comprar. Os Amish demonstraram que alimentar o solo de forma natural e regular dá lugar a uma terra rica e viva que produz verduras excepcionais ano após ano. O momento certo para plantar, mas nutrir o solo é só o começo. O verdadeiro segredo dos Amish aparece quando se trata de saber exatamente quando plantar. Esse conhecimento vem de gerações de observação precisa e experiência. Enquanto muitos jardineiros modernos se matam tentando entender as datas que aparecem nos pacotes de sementes, os Amish simplesmente observam a natureza. Por exemplo, plantam o milho quando as folhas do carvalho atingem o tamanho das orelhas de um esquilo. Não olham para o calendário, nem consultam aplicativos meteorológicos. Seguem o sinal da natureza. Esse método funciona porque as árvores despertam, com base na temperatura do solo, não do ar. Quando as folhas do carvalho chegam a esse tamanho, o solo já está quente o suficiente para que as sementes de milho germinem rapidamente, em vez de apodrecerem em um solo frio e úmido. É uma previsão do tempo gratuita e muitas vezes mais precisa que qualquer aplicativo.
Raízes doces e precisas. As hortaliças de raiz têm seu próprio calendário. Nas hortas Amish, elas são plantadas exatamente 6 semanas antes da primeira geada esperada. Isso permite que cenouras, beterrabas e nabos cresçam com o calor, mas terminem de amadurecer no frescor, o que realça sua doçura. Até parece que os vegetais sabem que a vida melhora com a idade, como um bom vinho ou um queijo curado. Plantio escalonado, colheita contínua. O verdadeiro gênio aparece com o plantio escalonado. Enquanto a maioria das pessoas planta toda a alface em um único final de semana e depois vê como ela se estraga com o calor, os Amish semeiam novas fileiras a cada 10 dias, de abril a agosto. O resultado é uma colheita constante, sem picos nem períodos de escassez. O mesmo fazem com os feijões. Uma primeira semeadura no início de junho dá frutos no verão. Uma segunda, em julho, produz durante os dias mais amenos do início do outono. E uma terceira, no final de agosto, muitas vezes resiste às primeiras geadas e continua produzindo até que o clima realmente se torne rigoroso. Enquanto os meteorologistas se enganam, apesar de terem milhões em equipamentos, os Amish leem os sinais da natureza com uma precisão herdada por gerações. Colaboração entre plantas, as 3 irmãs. Mas plantar no momento certo não adianta muito se as plantas estiverem competindo entre si. Em vez disso, os Amish as organizam como uma equipe eficiente. 3 plantas crescendo juntas podem produzir até 40% mais alimento do que as mesmas plantas semeadas separadamente. Isso é conhecido como o método das 3 irmãs. O milho cresce alto e forte, servindo de suporte natural para as feijões, que sobem pelos seus caules enquanto fixam nitrogênio no solo, nutrindo o milho e a abóbora que cresce embaixo. A abóbora, por sua vez, estende suas grandes folhas sobre o solo, bloqueando as ervas daninhas e conservando a umidade. É a natureza fazendo o trabalho pesado enquanto o jardineiro observa. Flores que protegem. A cada 6 pés, as hortas Amish exibem calêndulas. Não estão lá por estética. Essas flores exalam um cheiro que repele muitos insetos incômodos, como pulgões, moscas brancas e alguns besouros. Agem como aquele vizinho tranquilo, porém firme, que mantém todos os arruaceiros do pedaço à distância. O manjericão, plantado ao lado dos tomates, cumpre dupla função: melhora o sabor do tomate e afasta as lagartas cornudas, umas lagartas enormes que podem destruir uma planta em uma noite. Aparentemente, elas se confundem com o aroma intenso do manjericão e procuram um alvo mais fácil. Nos montículos de pepino, as capuchinhas agem como pequenos guardas de segurança. Seu aroma picante atrai insetos benéficos que se alimentam das pragas, ao mesmo tempo em que mantém longe os besouros do pepino e os percevejos da abóbora. Essas flores fazem o trabalho de controle de pragas automaticamente, sem necessidade de pesticidas, armadilhas ou vigilância constante. Entender, não lutar. A chave do sucesso está em compreender quais plantas se ajudam mutuamente e quais competem pelos mesmos recursos. Quando os vegetais trabalham em equipe, praticamente se cuidam sozinhos. E claro, toda equipe precisa de água. Aqui também os Amish criaram um sistema de irrigação eficiente que reduz seu trabalho pela metade. Irrigação profunda e precisa. Os Amish irrigam profundamente 2 vezes por semana, o que se revela muito mais eficaz do que borrifar um pouco de água todos os dias.
Quando a água penetra até 30 centímetros no solo, as raízes crescem fortes e profundas. Em contraste, a irrigação superficial diária produz raízes fracas na camada superior do solo, que definham assim que essa primeira polegada de terra seca. Além disso, os Amish nunca irrigam de cima, sempre o fazem ao nível do solo. Essa simples mudança reduz em 80% as doenças das plantas. As folhas molhadas em climas úmidos são o ambiente ideal para fungos como tison tardio, míldio ou manchas foliares. Quando se irriga o solo e não a planta, muitos desses problemas simplesmente desaparecem. Para eles, regar bem é como um bom casamento, profundo, constante e focado no que realmente importa. O poder da cobertura morta. Aplicar uma camada de 8 centímetros de matéria orgânica ao redor de cada planta reduz pela metade as necessidades de irrigação. A cobertura morta age como um cobertor que impede a evaporação da umidade do solo. Cortes de grama, folhas trituradas ou palha funcionam perfeitamente. Além disso, esse material se decompõe lentamente, alimentando o solo ao mesmo tempo em que conserva a água. Coleta de água da chuva. Enquanto outros deixam a chuva escorrer pelos ralos, os Amish posicionam barris sob as calhas e os conectam com mangueiras simples. 1 centímetro de chuva em um telhado de 10 metros quadrados gera 227 litros de água, suficiente para regar uma grande horta por 2 semanas em época de seca. Essa água da chuva é naturalmente macia, livre de cloro e fluoreto, e com um pH ideal que facilita a absorção de nutrientes. O momento ideal para regar. Tão importante quanto como irrigar é quando. Regar de manhã dá às plantas todo o dia para secarem, reduzindo doenças. Regar ao entardecer deixa as plantas molhadas a noite toda, criando as condições perfeitas para infecções fúngicas. Essa abordagem funciona porque imita como a natureza distribui a umidade. Uma chuva intensa seguida de dias secos gera plantas mais fortes e resistentes ao estresse do que aquelas mimadas com regas diárias. Sementes adaptadas ao solo. Mesmo. O melhor sistema de irrigação pode ser desnecessário quando se cultivam hortaliças adaptadas às condições locais. As sementes guardadas ano após ano, selecionadas das plantas mais fortes e produtivas, criam vegetais que melhoram com o tempo. Enquanto muitos jardineiros compram sementes novas a cada primavera, as comunidades Amish aprimoram suas variedades há décadas. Por exemplo, as sementes de feijão guardadas por mais de 5 anos superam consistentemente as variedades comerciais nas mesmas condições. Isso acontece porque essas sementes se adaptam gradualmente ao solo, clima e técnicas de cultivo locais, tornando-se mais eficientes a cada geração. Como? Guardam as sementes. As telas de janelas colocadas nos sótãos oferecem condições perfeitas para secar sementes. Quentes, mas não excessivamente, com boa ventilação que previne o mofo. Sem sol direto, as sementes secam de maneira uniforme em 2 a 3 semanas. Guardar sementes é como criar filhos. Conserva-se as melhores qualidades e torce-se para que não herdem maus hábitos. As sementes de tomate, por exemplo, precisam de um processo de fermentação que parece complicado, mas leva apenas 3 dias. Retiram-se de tomates maduros, junto com seu gel, colocam-se em um pote e deixam fermentar por 72 horas.
Isso elimina doenças, remove o gel que impede a germinação e melhora a taxa de sucesso ao semear. Técnicas diferentes para cada hortaliça. Cada tipo de hortaliça precisa de um cuidado distinto. Feijões e ervilhas secam na planta até que as vagens façam barulho quando sacudidas. As sementes de pimentão secam dentro do fruto totalmente maduro. As de abóbora e pepino devem ser extraídas, lavadas e então secas. As sementes guardadas produzem não apenas plantas mais resistentes, mas também vegetais com melhor sabor, pois as famílias Amish selecionam pelo gosto, não pela aparência ou durabilidade nas prateleiras, como fazem as empresas comerciais. Sementes com história. Essas variedades adaptadas tornam-se verdadeiros tesouros de família, passados de geração em geração. Cada novo lote se ajusta melhor ao ambiente que qualquer semente genérica de catálogo. Não é apenas tradição, é pura eficiência, nascida do conhecimento e da observação contínua. Controle de plantas indesejadas com esforço mínimo. As sementes não são as únicas que se adaptam. As plantas indesejadas também a se multiplicar. Mas os Amish aprenderam a vencer a batalha antes mesmo dela começar. Aplicar uma camada espessa de cobertura bloqueia até 90% das plantas daninhas desde o início. A maioria dos jardineiros reage quando as daninhas aparecem. Os Amish impedem que germinem. Sem luz, não há germinação. E sem germinação, não há capina. As poucas daninhas que surgem através da cobertura são arrancadas logo após a chuva, quando o solo está macio. Em terra úmida, as raízes saem com 75% menos esforço. Isso transforma uma tarefa exaustiva em algo rápido e fácil. Capina estratégica e precoce. Passar a enxada pela manhã corta as daninhas quando estão mais fracas. Seus caules tenros se partem com facilidade e o sol matinal seca as plantas cortadas antes que possam enraizar novamente. As plantas daninhas são como adolescentes rebeldes. Se você as deixa crescer sem controle, depois é tarde demais. Espaçamento inteligente que elimina a competição. Uma boa separação entre as plantas cria uma supressão natural de plantas indesejadas. Ao crescer no espaço adequado, as hortaliças se expandem e sombreiam o solo, impedindo que novas ervas se estabeleçam. Essa espécie de cobertura viva também conserva a umidade e regula a temperatura, criando um ambiente ideal para as culturas e hostil às intrusas. Prevenir, não lutar. O método Amish não trata a capina como uma batalha constante, mas como uma estratégia de prevenção. Focam em eliminar as condições que permitem que as plantas indesejadas prosperem. As sementes precisam de luz, espaço e solo perturbado para germinar. Elimine uma dessas três condições e o problema desaparece. Hortas bem cobertas e com plantas bem espaçadas exigem apenas manutenção ocasional, não horas de luta semanal. Depois que as plantas se estabelecem e crescem vigorosamente, elas mesmas fazem a maior parte do controle de plantas indesejadas. Estender a temporada com criatividade. Mesmo as hortas mais bem cuidadas enfrentam temporadas curtas de cultivo. É aí que a criatividade Amish brilha. Estufas frias feitas com janelas reutilizadas estendem a temporada em 6 a 8 semanas. Essas caixas simples capturam o calor do sol durante o dia e o liberam à noite, criando um microclima até 20 graus mais quente que o ambiente externo. E quando chega uma geada inesperada,
lençóis velhos viram salva-vidas. Coberturas feitas com tecidos gastos protegem as plantas até temperaturas de -2 graus Celsius. O tecido permite a passagem de água e luz, mas retém calor suficiente para evitar danos. Aparentemente, esses lençóis são melhores protegendo tomates do que permanecendo na cama à noite. Colheitas de final de verão para o inverno. Enquanto a maioria das hortas fica vazia nos meses frios, os Amish continuam colhendo verduras frescas graças ao plantio no final do verão. Culturas resistentes ao frio como couve, couves de Bruxelas e rabanetes de inverno não apenas sobrevivem às geadas leves, mas melhoram em sabor. Quando as temperaturas caem, essas plantas convertem amidos em açúcares, tornando-se mais doces e macias. Microclimas para cultivar por mais tempo. As paredes orientadas para o sul criam microclimas que estendem a temporada de crescimento em até 2 semanas adicionais. Paredes de pedra ou tijolo absorvem calor durante o dia e o irradiam à noite, protegendo as plantas de mudanças bruscas de temperatura. Um tomate plantado ao lado de uma parede quente pode continuar dando frutos semanas depois que os do campo aberto já sucumbiram à geada. Essas áreas também bloqueiam ventos frios, que afetam as plantas mesmo quando a temperatura está acima de 0. O vento pode resfriar as hortaliças como faz conosco, aumentando o estresse e dificultando o crescimento. Estruturas simples, resultados profissionais. Os Amish utilizam estufas frias inclinadas construídas ao lado de edificações já existentes. Feitas com janelas reaproveitadas e materiais reutilizados, combinam a proteção das paredes com o aquecimento solar. São baratas de construir, mas oferecem resultados semelhantes aos de uma estufa profissional. O essencial não é manter um clima tropical, mas proteger as plantas de condições extremas e aproveitar ao máximo cada raio de sol e cada grau de calor. Essas técnicas podem transformar uma temporada de 8 meses em uma de 10 ou 11, permitindo colheitas quase o ano todo. Na verdade, muitas vezes se obtém mais comida nos meses frescos do que no pico do verão, já que as culturas de clima frio enfrentam menos pragas e exigem menos água. Soluções naturais contra as pragas. No entanto, todo esse esforço pode ser perdido se as pragas invadirem a horta. Por isso, os Amish aplicam soluções naturais que são eficazes, simples e seguras. Uma colher de sopa de detergente diluída em 1 litro de água cria um spray que elimina pulgões, moscas brancas e outras pragas de corpo mole. O sabão rompe sua camada protetora e os desidrata em poucas horas. Custa centavos e funciona tão bem quanto pesticidas comerciais. Café, cascas e picante como defesa. A borra de café usada é espalhada ao redor das plantas como barreiras que lesmas e caracóis se recusam a atravessar. Sua textura áspera irrita seus corpos moles e a cafeína age como repelente. Além disso, ao se decompor, fornece nitrogênio ao solo. As cascas de ovo trituradas formam uma defesa eficaz contra as lagartas cortadoras que saem à noite para roer os caules pela base. Essas lagartas evitam os pedaços afiados, e o cálcio liberado pelas cascas previne a podridão apical em tomates e pimentões. Basicamente, os Amish transformam restos do café da manhã em um sistema de segurança vegetal digno de admiração.
E para visitantes maiores como coelhos e cervos, uma solução simples: pimenta em pó misturada com água. Algumas colheres por 4 litros já bastam para fazer as plantas terem gosto horrível, sem prejudicar os animais. A chuva remove a mistura, mas reaplicar toda semana mantém a proteção ativa durante toda a temporada. Seguros para as plantas, implacáveis com as pragas. Essas defesas naturais funcionam porque atacam o comportamento das pragas, não todos os insetos de forma geral. Abelhas e joaninhas ignoram as folhas ensaboadas, enquanto os insetos nocivos desaparecem. Não é necessário equipamento especial, nem roupa de proteção. Quase todos os ingredientes estão na cozinha, o que torna o controle de pragas tão simples quanto preparar uma refeição. Força na comunidade. O controle de pragas e as tarefas da horta ficam ainda mais fáceis quando feitas em grupo. Nas comunidades Amish, o trabalho coletivo multiplica o que cada família consegue realizar. Durante o plantio, os vizinhos se unem para preparar várias hortas em um único dia. O mesmo grupo retorna para capinar e colher, transformando tarefas pesadas em eventos sociais e administráveis. Troca de sementes, sabedoria e custos. Compartilhar sementes fortalece a resistência a doenças. Se uma família encontra um tomate resistente a um fungo específico, suas sementes são distribuídas por toda a comunidade. Com o tempo, desenvolvem-se variedades perfeitamente adaptadas ao clima e solo locais. Também se compartilha o conhecimento: quando plantar, como lidar com pragas, quais variedades dão melhores resultados. Essa transmissão de sabedoria evita erros caros, especialmente para jardineiros iniciantes. Além disso, as compras coletivas reduzem os custos em 60% a 70%. Comprar em grupo cobertura morta, adubo ou sementes permite acesso a preços de atacado. Um caminhão cheio de composto dividido entre 8 famílias custa menos do que comprar sacos individuais na loja. Mãos que ajudam, projetos que avançam. Projetos grandes como construir estufas frias, instalar sistemas de irrigação ou preparar novas áreas de plantio são finalizados em poucas horas, quando várias pessoas oferecem tempo e habilidades. Essa forma de trabalho colaborativo faz com que cada horta produza mais com menos esforço individual. Mesmo em emergências, como doenças ou lesões, outras famílias cuidam da horta até que o dono se recupere. Ferramentas que duram a vida toda. Claro, o sucesso também depende das ferramentas certas. Enxadas de cabo longo permitem trabalhar em pé, cobrindo mais área com menos esforço. Suas lâminas de aço cortam ervas daninhas e quebram a crosta do solo com precisão, resultado de anos de prática. Carriolas bem construídas são mais eficientes do que fazer várias viagens com baldes. Com uma só carga, é possível transportar adubo, cobertura ou colheitas pesadas. Durante a alta temporada, o tempo economizado no transporte soma horas valiosas. As ferramentas forjadas à mão duram décadas a mais do que as industriais. Enxadas, cultivadores e utensílios feitos por ferreiros usam aço de qualidade e técnicas tradicionais que garantem resistência. Embora o custo inicial seja maior, se pagam ao longo de 20 ou 30 anos de uso confiável. Medir para não errar. Réguas caseiras feitas com madeira reaproveitada garantem o espaçamento perfeito entre plantas. Marcadas com distâncias comuns de plantio,
Evitam erros e permitem fileiras uniformes que parecem profissionais e aproveitam melhor o espaço. Essas ferramentas caseiras não custam nada, mas previnem perdas de produtividade causadas por má organização. Ferramentas simples, resultados surpreendentes. A filosofia Amish sobre ferramentas se baseia na eficiência, não no conforto. Cada ferramenta cumpre várias funções e é feita para durar anos de uso pesado. Um investimento de $20 em ferramentas manuais de qualidade rende mais do que muitos aparelhos caros que quebram em uma só temporada. Menos tecnologia, mais sabedoria. Com essas ferramentas resistentes e técnicas comprovadas, os Amish demonstraram que não é preciso maquinaria cara nem sistemas complicados para ter uma horta próspera. Seus métodos funcionam porque seguem as regras da natureza em vez de tentar dominá-la. Às vezes, as melhores soluções são aquelas que funcionam há gerações, em silêncio, mas com resultados. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar este outro aqui. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum conteúdo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.